Sua máquina chegou, então vamos fazer a desmontagem, retirando a proteção de acrílico. Vamos retirar aqui o bocal do cabeçote. Podemos também desconectar aqui o cabo do motor do recheio. Agora vamos retirar esses dois manípulos para poder retirar o motor do recheio. Retiramos aqui, levantamos o motor, desacoplamos a hélice e podemos retirar o motor. Retiramos a hélice. Soltamos esse manípulo aqui do funil para poder retirar o funil também. Ele tem um pequeno engatezinho aqui. Retiramos o funil. Retiramos o tubo de recheio também. Aqui retiramos o cabeçote e soltamos esses dois manípulos. Agora vamos seguir para a desmontagem dos moldes. Retiramos esses manípulos, 3 manípulos. Retiramos esse disco. Puxamos o molde para retirar. Sempre deixaremos os pinos sempre voltados para cima, para evitar de tombar e cair no chão. Agora prosseguimos tirando a caixa de roscas, tiramos esse manípulo, levantamos essa cuba de inox, retirando, puxamos a caixa com as roscas. Retiramos as roscas. Essa daqui é a proteção de acrílico. Aqui é o grupo dos moldes, né? O disco, os moldes. Aqui é o grupo da caixa de massa, né? A caixa de roscas, onde a gente coloca a massa. Aqui também a cuba de massa. Aqui é o cabeçote, por onde passa a massa e o recheio vai estar por dentro. Aqui é o funil, o tubo de recheio, a parte onde coloca o recheio. Aqui é o motor do recheio junto com a hélice, acopla a hélice ao motor para estar empurrando o recheio. O motor é a única peça que não é lavável, só pode limpar com pano úmido, retirar os resíduos, não pode molhar o motor. Para iniciarmos a montagem, vamos pegar as duas roscas, a caixa de roscas e o manípulo. Vamos levá-la para a máquina. Para a montagem, vamos pegar a rosca menor, colocá-la do lado direito da caixa. A rosca maior do lado esquerdo e alinhamos aqui o pininho dela. Levamos para a máquina. Para encaixar as roscas, gire a rosca para encaixar no eixo traseiro. Deixamos esse espaço para encaixar a cuba de massa. Pegamos o manípulo e a cuba de massa, colocamos em cima da caixa de roscas e agora pressione para trás. Prenda com o manípulo. E agora seguimos com o cabeçote e o bocal. Encaixamos o cabeçote nesses dois parafusos.
Prendemos com esses dois manípulos e rosquei com as duas mãos. Agora rosquei o bocal no cabeçote. Agora vamos dar início à montagem do recheio. Pegamos o funil e o tubo de recheio, rosqueamos o tubo no funil e colocamos o funil em cima do cabeçote. E aperte o manípulo. Pegue a hélice, encaixe no motor e gire até travar. Agora pode pegar o motor e encaixar ao funil. Agora trave com os dois manípulos. Agora conecte o cabo, sempre deixando esta seta para cima. Agora vamos fazer a montagem dos moldes. Pegue o molde, os dois pinos, e encaixe nesse disco. Lembre-se de fazer uma pequena pressão para baixo. Após montar o último molde, coloque o disco superior. E prenda com os manípulos. Certifique-se de deixá-lo bem rosqueado. Por último, pegue a proteção de acrílico, o sensorzinho. Lembre-se que a máquina somente irá ligar quando a proteção de acrílico estiver encaixada. Para fazer a regulagem das velocidades, aperte o botão PROG até que o valor abaixo do visor fique piscando. Aperte para cima ou para baixo para regular sua velocidade. Para alternar para o recheio, aperte mais uma vez o botão PROG até que o valor abaixo de REC fique piscando. Aperte para cima ou para baixo para regular sua velocidade. Para alterar para o molde, aperte mais uma vez o botão PROG até que o valor abaixo de MOL fique piscando. Aperte para cima ou para baixo para regular sua velocidade. Para alternar para o salgado grande, aperte mais uma vez o botão PROG até que o valor abaixo de SG fique piscando. Aperte para cima ou para baixo para regular o tempo de parada. Aperte mais uma vez o botão PROG para sair das configurações de velocidade. Para fazer um produto grande de 150 gramas, nós utilizaremos o bico de recheio 3. Rosqueie ele até o final, certifique-se de que ele está bem rosqueado. Vamos utilizar a guia de massa de 3 dentes. Encaixa, segure e rosqueie o manípulo para prender a guia. Agora vamos pegar o bocal e o bico de massa número 7. Encaixar no bocal. Rosqueá-lo no cabeçote. E por último, coloque a proteção de acrílico. Para iniciarmos a produção, vamos ver a textura do recheio, como tem que ser. O recheio tem que estar cremoso, não pode ter líquido e tem que fluir no meio dos dedos. Agora podemos colocar o recheio no funil para fazer o teste. Preencha bem o funil.
Agora nós vamos testar o recheio. O recheio tem que descer uniforme e contínuo. Agora vamos fazer o teste com a massa. Verifique que a textura da massa é uma massa que não gruda. Coloque a massa na cuba. Mantenha a cuba abastecida para não variar o peso do produto. Para testar a massa, ligue o botão de salgado grande, molde e massa. Para ajustar a direção da massa, pode rosquear apertando este manípulo. Verifique o peso de massa, 110 gramas. (111). Às vezes ocorre alguma variação, é normal, para mais ou para menos. Para produtos de 150 gramas, utilizamos os seguintes parâmetros: massa 65, recheio 55, molde 100, salgado grande SG 6. Lembrando que esses valores são aproximados. Após encontrar o peso ideal da massa, ligue o recheio e produza. Os primeiros sairão sem recheio. Após produzir uma quantidade com peso padrão, corte o produto no meio e verifique a parede de massa e quantidade de recheio. Vamos trocar o bico de massa pelo número 6 para fazer produtos de 60 gramas. Agora vamos pegar o bocal, encaixar no bocal, rosqueá-lo no cabeçote. Para produtos de 60 gramas, utilizamos os seguintes parâmetros: lembrando que esses valores são aproximados. Agora vamos produzir salgados de 60 gramas. Vamos pesar 60 gramas. Observe a quantidade de recheio e espessura da massa. Para fazer produtos de 30 gramas, vamos utilizar bico de massa número 5 e bico de recheio 2. Para produtos de 30 gramas, inserimos os seguintes parâmetros: lembrando que esses valores são aproximados. Agora vamos produzir o produto de 30 gramas. Vamos pesar o produto. Verifique a quantidade de recheio e espessura de parede de massa. Para ajustar a parede de massa, caso esteja grossa, rosqueie mais o bocal, deixando mais fechado. Caso a parede de massa esteja mais fina,
Desrosqueie o bocal para obter uma parede mais grossa. Para fazer produtos de 20 gramas, utilizaremos o bico de massa número 4. Para produtos de 20 gramas, inserimos os seguintes parâmetros. Lembrando que esses valores são aproximados. Agora vamos produzir o salgado de 20 gramas. Agora vamos pesar o produto. Verifique a quantidade de recheio e parede de massa. Para fazer produtos de 10 gramas, vamos utilizar o bico de massa 2 e bico de recheio número 1. Para produtos de 10 gramas, inserimos os seguintes parâmetros. Lembrando que esses valores são aproximados. Agora vamos iniciar a produção de produtos de 10 gramas. Agora vamos pesar o produto. Verifique a quantidade de recheio e espessura de parede de massa. Para a produção de bolinha de queijo, utilizaremos molde de bolinha, bico de recheio número 2 e o bico de massa número 4 para 20 gramas. Agora vamos ver a textura do queijo. O queijo tem que estar processado ou ralado e utilizá-lo na máquina em temperatura ambiente. Vamos abastecer o funil de recheio. Preencha todo o espaço do funil. Agora vamos fazer o teste do recheio de queijo. Agora vamos produzir bolinha de queijo de 20 gramas. Agora vamos pesar o produto. Após produzir uma quantidade com o peso padrão, corte o produto no meio e verifique a parede de massa e quantidade de recheio. Para fazer o travesseirinho, vamos utilizar o molde de travesseiro, bico de recheio número 1, bico de massa número 3 para fazer travesseiros de 20 gramas. Veja a textura do presunto com queijo. Presunto e queijo triturados, pode ser ralado e utilizá-lo em temperatura ambiente. Agora vamos fazer o travesseirinho de 20 gramas. Agora vamos pesar o produto. Após produzir uma quantidade com peso padrão, corte o produto no meio e verifique a parede de massa e quantidade de recheio. Para fazer produto sem recheio, desconecte o cabo do motor do recheio, desrosqueie o manípulo do funil e retire o funil. Para fazer produto sem recheio, utilize o tampão. Posicione-o em cima do cabeçote, gire e trave.
Para a produção de doces, aconselhamos a retirada do dispenser. Para a produção de brigadeiro, iremos utilizar o molde de bolinha. Rosqueie os manípulos. Certifique-se que estão apertados. Para produzir brigadeiro, vamos utilizar o bico de massa número 2 para fazer brigadeiros de 10 gramas. Encaixe o bico de massa no bocal e rosqueie no cabeçote. Para a produção de brigadeiro, aconselhamos untar os moldes com margarina, para que a massa não grude nos moldes. Agora pese o produto. Após a pesagem do produto, iremos iniciar a produção. Para a produção de quibe, utilizaremos o molde de quibe. Certifique-se que os manípulos estejam bem rosqueados. Vamos utilizar o tampão para fazer o quibe sem recheio. Rosqueie o manípulo do tampão até o final. Para quibe de 20 gramas, utilizaremos o bico de massa número 3. Encaixe no bocal e rosqueie no cabeçote. E por último, coloque a proteção de acrílico. Para a produção de quibe, deixe a massa em formato de rolinhos para facilitar o abastecimento da máquina. Veja a textura da massa. Agora vamos iniciar a produção de quibe. Agora pese o produto. Após a pesagem do produto, vamos iniciar a produção. Finalizada a produção, vamos fazer a desmontagem do equipamento, retirando a proteção para fazer a higienização das peças. Retire o tampão, desrosqueie o manípulo, gire e pressione para cima. Desrosqueie os dois manípulos e retire o cabeçote. Desrosqueie o bocal. Retire o bico de massa e retire o excesso de massa que ficou contido dentro do cabeçote. Retire a cuba de massa, desrosqueando este manípulo. Retire a cuba. Retire a caixa de roscas. Retire as roscas. Após retiradas as roscas, retire o excesso de massa. Agora retire os manípulos para retirar os moldes. Para retirar os moldes, puxe-o para cima. Essas partes da máquina podem ser higienizadas com pano úmido para tirar os resíduos.